no Brasil, é um dos principais volantes. Uma característica muito rara de se encontrar, aquele volante que sabe fazer gols. Só para dar uma noção, tudo bem que o ano do Fluminense foi péssimo. O quê? O ano do Fluminense foi péssimo. Mas só para dar uma noção, o Hércules, por exemplo, ele tem só menos gols do que o principal artilheiro do Fluminense. Se ele tivesse hoje no Fluminense comparado aos demais, ele teria 7 gols, como ele marcou nessa temporada, tal qual vários jogadores que marcaram 7 gols lá. Só um jogador fez mais do que ele. Acho que o Cauê Elias, eu acho que foi 7. De jogadores de gols, do Fluminense. Os goleadores da temporada do Fluminense. Então, assim, o Hércules já chega como o segundo melhor em quantidade de gols da equipe. Então, eu acho que foi um bom negócio para o Fluminense. Para o Fortaleza, tem torcedor que... Obviamente, o torcedor não quer que venda, né? Sempre que quer ter, mas precisa da venda muitas vezes, e o Marcelo Paz já tinha falado isso. Mas eu acho que poderia ter tido um valor um pouco a mais, sabe? Eu acho que o Fortaleza poderia ter chegado para chegar para ele, na casa dos 20 milhões ali. Eu acho que se tivesse negociado um pouco melhor... E aí tinha que ser 50 milhões? Opa, rapaziada! Léo na área? Chegando com mais novidades no Leão Breaking News. Chegou aquele corte brabo do Footcast do canal O Povo, debatendo a venda do Hércules pro Fluminense por 29 milhões. Será que o Leão fez um bom negócio ou dava para arrancar mais dessa joia rara? Confere essa análise cheia de opinião e números. Ah, quer assistir o papo completo? O link do canal tá na descrição. Cola lá e fortalece os caras. 29 milhões pro Fluminense. Pegou todo mundo de surpresa, porque do nada não teve nem aquele anúncio marketing, nem nada. Foi uma foto do Fluminense dizendo, fizemos um acordo aqui com o Fortaleza, Hércules, novo jogador. Foi casado, né? Foi uma postagem... Foi, postagem casada, verdade. Junto ali. O que você achou? Você é um cara crítico, chato Sou. pra caramba. Eu discordo muitas vezes de Todos você. nós somos, aliás. Você também é, só pra porque lembrar. Você tem uma implicância, né? Às vezes você faz umas piadas lá no grupo. Eu, inclusive, ia trazer uma luva de boxe aqui, sabe? Pra dar uma pra você e uma pra mim. Sendo que talvez ia ficar bagunçado o negócio aqui. Não, aí ia derrubar a garrafa, ia ficar legal. Mas... E aí, você achou que ficou de bom tamanho, não ficou? Cara, eu acho assim, ano passado eu achei curioso porque quando o Marcelo Paes falou que não vendia o Hércules por menos de 10 milhões, que obviamente você olhava, realmente quem é que vai pagar esse valor todo no Hércules? Só que a gente está falando no final de temporada 2024-2025, onde as cifras já superaram a casa dos 100 milhões, né? A gente teve esse ano o Almada, o Luiz Henrique, o Palmeiras está gastando no Paulinho ali também mais de 100 milhões. Então, o mercado está muito inflacionado, muito inflacionado. Então, eu acho que o Hércules, a multa dele, se eu não me engano, girava em torno de 60 milhões, eu acho que poderia ter feito um negócio ali na casa de uns 50 milhões. Se a gente considera que foi 70% esses 29 milhões, isso dá por volta de 41 milhões o valor do Hércules, os 100%, né? Então, eu acho que poderia ter tido um ganho a mais. A grande coisa inusitada é porque foi o Fluminense, né? Assim, o Fluminense, pelo menos que a gente tem de relato, não está tão bem assim financeiramente, gastou muito nessa temporada, né, contratando muito medalhões, e acabou não conseguindo ir bem, na temporada quase foi rebaixado e tudo. E, no geral, eu fico pensando como vai ser esse negócio, porque apesar do Fortaleza ser transparente de falar os valores, dessa vez ele não foi tão transparente assim, né, porque, primeiro, a gente sabia que o Fortaleza tinha 55%. Ele não falou, né, a porcentagem? O que a gente sabia, o Fortaleza tinha 55%, o Atlético Cearense tinha 30% e o Tiradentes tinha 15%. E aí, quando o Fortaleza faz esse anúncio, né, ele detalha, ele fala que foi vendido por 29 milhões, 70%. E aí ficou aquela dúvida. O Fortaleza agora tem um percentual maior, o Fortaleza negociou aí envolvendo os outros dois clubes cearenses, né, Tiradentes e Atlético Cearense, ficou essa dúvida. Depois, o Afonso Ribeiro, né, nosso colega, trouxe a informação de que o valor, esses 29 milhões, vai ser dividido tal qual estava essa divisão. 55% para o Fortaleza, né, 30% ali para o Atlético Cearense e 15% para o Tiradentes. Então, no geral, assim, ficou ali na casa dos 16 milhões para o Fortaleza. O que eu considero bom, né? Como eu falei, um ano antes, o Marcelo Paz disse que não venderia por menos de 10 milhões. E, nesse caso, ele está ganhando 16. Mas eu acho que para o nível do mercado, e a gente só olha assim, os outros clubes que estão fazendo negociações, o Hércules, para mim, hoje, no Brasil, é um dos principais volantes. Uma característica muito rara de se encontrar, aquele volante que sabe fazer gols. Só para dar uma noção, tudo bem que o ano do Fluminense foi péssimo. O quê? O ano do Fluminense foi péssimo. Mas só para dar uma noção, o Hércules, por exemplo, ele tem
só menos gols do que o principal artilheiro do Fluminense. Se ele tivesse hoje no Fluminense comparado aos demais, ele teria 7 gols, como ele marcou nessa temporada, tal qual vários jogadores que marcaram 7 gols lá. Só um jogador fez mais do que ele. Acho que o Cauê Elias, acho que fez 7. Jogadores de gols, do Fluminense. Os goleadores da temporada do Fluminense. Então, assim, o Hércules já chega como o segundo melhor em quantidade de gols da equipe. Então, eu acho que foi um bom negócio pro Fluminense. Pro Fortaleza, tem torcedor que... Obviamente, torcedor não quer que venda, né? Sempre que quer ter, mas precisa da venda muitas vezes, e o Marcelo Paz já tinha falado isso. Mas eu acho que poderia ter tido um valor um pouco a mais, sabe? Eu acho que o Fortaleza poderia ter chegado para chegar para ele, na casa dos 20 milhões ali. Eu acho que se tivesse negociado um pouco melhor... E aí tinha que ser 50 milhões? 40 milhões? Eu acho que o Hércules hoje... Não, para ele receber 20 milhões, né? Possivelmente, nessa faixa, né? Tem que ter mais uns 10 milhões. Mas, e aí, só para terminar, é um detalhe também que é bem importante ressaltar, que aí envolve também como é que vai ser esse pagamento, né? Que também é outro detalhe que o Fortaleza acabou não detalhando. Ele falou na época que ele vendeu o Moisés, né? O clube vai pagar isso aqui de entrada, digamos assim, depois vai pagar isso aqui em tantos meses e tal. Nisso também o Fortaleza não detalhou. Então, acho que é um ponto também que a gente precisa ver, até porque muita gente acha que, o Fortaleza já está aí com uns 16 milhões, aí agora pode sair gastando, e Sim. não é assim, né? Nenhum clube paga no Pix. Assim, Minhoca, eu entendo que o Hércules, e a gente vai falar daqui a pouco do Pulga também, são 2 jogadores que, se tivessem em outro clube... Sim, valeriam bem mais. Um clube do Rio de Janeiro, qualquer clube do Rio, aí, do Vasco, por exemplo, do Botafogo agora, né? E nem se compara, né? Mas o próprio Fluminense. Se o Hércules tivesse feito essa temporada, ou o Pulga tivesse feito essa temporada, eles iriam ser vendidos para o mercado estrangeiro e seriam, pelo menos... numa quantia muito maior. Você bota no mínimo 10, 20 milhões a mais. Acho que o André, por exemplo, foi mais de 100 milhões. Foi 112, 116, assim. E o André fez uma grande temporada, né? Foi campeão da Libertadores lá e tal. Mas isso influencia, né? A marca. A marca que tá ali negociando no mercado, isso influencia, né? Uma coisa é o Fluminense, uma coisa é o próprio Vasco aqui, ou outro clube do eixo aí tá lá no mercado e vende uma joia, um grande jogador do seu time, e o outro é o Fortaleza e o próprio Ceará também ir no mercado e vender. É diferente, né? Existe a marca Fluminense, a marca Vasco já tem uma trajetória, vamos dizer, de mercado. Sim, de né? base, consolidado. Né, também. É só olhar vários jogadores. O próprio Sport e o Bahia vendem melhor do que o Ceará e o Fortaleza. Vitória na história também vendeu mais. O Lucas Ribeiro, né? Sim, que jogou no... Exato. Era até então a maior venda do Nordeste, até o Moisés superar. Isso. Então, existe isso, é um primeiro ponto. Então, eu acho que isso já impede de um Fortaleza fazer um melhor negócio. E aí um outro ponto também é que existe também essa coisa da porcentagem, né? Então não tem muito o que fazer. Não dá para ir muito além do que é possível ali no mercado. Quanto menor esse valor que você conseguir vender, menor vai ser a sua porcentagem, mas é algo que os clubes, talvez no decorrer dos anos, vão ter certamente cada vez mais uma porcentagem maior dentro dessas negociações, né? De um jogador que ele vai lá investir. Mas se você for comparar o investimento que o Fortaleza fez, que não chegou a 300 mil reais, né? 250, não foi não? 200, então, não chegou nem a 300 mil reais. Sim. E está recebendo agora 16 milhões, né? Sim. De uma venda total de quase 30. E foi há 2 anos, né? 2022 ele chega, né? Então, assim, o Fortaleza está aos poucos mudando a sua imagem. O Fortaleza já é um clube que compra e que vende. Agora ele precisa se consolidar cada vez mais como um bom vendedor, né? Sim. E um bom... Porque ele já conseguiu vender o Moisés por uma quantia já que foi muito boa naquela época. E agora o Hércules, que eu considero, dentro de todo o contexto que eu falei, eu considero uma boa venda. Sim, né? De 29 milhões, ainda mais para o mercado nacional. Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Daqui a pouco tô de volta com mais sobre o Tricolor de Aço. É nóis!